Estamos aí para mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. No vídeo de hoje, visto que muitos leitores estão me pedindo a respeito desse tema, né? A respeito de Enoque, Elias e Moisés. Será que eles estão no céu? O que a Bíblia ela nos fala a respeito disso? Muitos líderes religiosos eles têm ensinado que esses três homens, fiéis servos de Deus, estão no céu. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia deve ser a nossa única fonte de respostas, e nesse estudo nós iremos analisar esses fatos. Esse vídeo ele será dividido em duas partes, visto que nós também teremos que falar a respeito da transfiguração de Jesus Cristo, quando apareceu Moisés e Elias, né, ali no monte, o que isso também significa. Então, nesse primeiro vídeo, nós abordaremos o fato de tanto Elias, Enoque e Moisés não estarem no céu. E no próximo vídeo, abordaremos o fato da transfiguração de Jesus Cristo. Então, a fim de nós respondermos a essa pergunta, certos fatos eles precisam ser considerados primeiro. Entre eles, acham-se os seguintes. Mediante sua manifestação na Terra, há 19 séculos atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele lançou luz sobre a vida e a incorrupção por intermédio das boas novas, conforme diz 2 Timóteo 1,10. Então, por meio dele, Deus ele concedeu a muitos um novo nascimento para uma esperança viva, para uma esperança incorruptível e imaculada, imarcessível, reservada nos céus, conforme diz 1 Pedro 1, versículos 3 e 4. O próprio Jesus Cristo foi a primeira, veja só, foi a primeira pessoa ressuscitada para a plenitude da vida, a primeira a ser ressuscitada para o céu. Como nós temos certeza disso, Apocalipse 1,5 nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos soltou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue. Jesus, então, ele era o precursor daqueles que obterão a vida no céu. O primeiro a ser ressuscitado para a vida no céu. O inspirado escritor cristão ele disse sobre a esperança celeste em Hebreus 6, 19 e 20. Ele diz: temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme, e ela penetra até o interior da cortina, no Santíssimo do templo, representado a morada celeste do próprio Deus, onde um precursor entrou a nosso favor, Jesus, que se tornou sumo sacerdote para sempre à maneira de Melquisedeque. Então, o mesmo escritor ele mostra que a cortina que dava para o compartimento do Santíssimo, do tabernáculo, no deserto, representa a carne de Jesus. Se nós compararmos Hebreus 10, 20 com Êxodo 26, 1, 31 e 33, nós podemos ver isso. Enquanto Jesus ele estava na carne, ele não podia ir para o céu, pois, conforme diz 1 Coríntios 15, 50, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por abandonar sua carne, ele deu a favor da vida do mundo e por ser ressuscitado em espírito, foi aberto então o caminho para aqueles que fossem, olha o ponto, convidados para o reino dos céus, conforme diz João 6,51 e 1 Pedro 3,18. Ademais, a ressurreição de Cristo ela é uma garantia a todos os homens de que Deus ele ressuscitará outros. Isso não seria verdade, se Deus ele já estivesse ressuscitando homens justos para o céu durante todos os séculos anteriores. Podemos ver isso em Atos 17:31, que diz: porque ele fixou um dia em que se propôs julgar em justiça a terra habitada, por meio de um homem a quem designou, e ele tem fornecido garantia a todos os homens, visto que o ressuscitou dentre os mortos. E Atos 24:15. E eu tenho esperança para com Deus, esperança que esses mesmos homens também alimentam, de que há de haver uma ressurreição,
tanto de justos como de injustos. Como então nós devemos entender o relato bíblico sobre o profeta Elias, que reza, seguindo Elias e Eliseu andando, falando ao andarem, ora, eis um carro de guerra de fogo e cavalos de fogo, e eles passaram a fazer uma separação entre os dois, e Elias foi subindo aos céus no vendaval, conforme diz 2 Reis 2:11. Foi Elias realmente para os céus de Deus ou morreu? Nós temos as palavras, do maior profeta de Deus, que é Jesus Cristo, que residia nos céus junto com seu Pai, por indizíveis séculos antes dele vir à Terra. Jesus ele disse em João 3,13: nenhum homem ascendeu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E falando a respeito de João Batista, ele falou em Mateus 11:11: dentre os nascidos de mulheres, não se levantou ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Assim, Elias, não sendo maior do que João, ele não poderia estar no céu. Quais então eram os céus a que Elias foi levado pelo vendaval? Eram os céus físicos, a atmosfera, a expansão, também chamada de céu, em Gênesis 1:6-8. Um vendaval só podia existir nessa expansão atmosférica, e não no domínio espiritual da presença celeste de Jeová. Elias foi levado pelo vendaval desaparecendo da vista de Eliseu. A Bíblia ela não afirma que Elias morreu nessa ocasião. Elias ainda estava vivo e ativo como profeta, pelo menos 5 anos depois disso, pelo que parece no território de Judá. A Bíblia ela nos diz, por fim chegou a Jeroão, rei de Judá, um escrito da parte de Elias, o profeta. Essa carta ela predizia a doença e a morte de Jeorão, devido ao seu seu proceder errado e idólatra. Evidência também adicional de que Elias ele não morreu na ocasião em que foi levado para os céus é que o seu servo e sucessor Eliseu ele não guardou o período costumeiro de pranto pelo seu amo. Conforme nós podemos fazer uma comparação de 2 Samuel 19:1 com 1 Crônicas 7:22 e 2 Crônicas 35:24. Bem, e que dizer então de Enoque, o sétimo em linha desde Adão? Gênesis 5:24 nos diz: Enoque andou com o verdadeiro Deus. Depois não era mais, porque Deus o tomou. Enoque, como profeta de Jeová, ele predisse a vinda de Deus com suas miríades de anjos para executar julgamento contra os ímpios, conforme diz Judas, versículos 14 e 15. Então é provável que perseguissem Enoque por causa de sua profecia. No entanto, Deus ele não permitiu que seus opositores matassem Enoque. Ao invés disso, Deus ele tomou, evidentemente significando que ele abreviou a vida de Enoque numa idade bem abaixo da maioria de seus contemporâneos. Parece que, como se deu no caso do corpo de Moisés, Jeová ele dispôs do corpo de Enoque, pois, conforme diz a Bíblia, não foi achado em parte alguma. Assim, em vista da declaração expressa de Jesus em João 3,13, Enoque ele não foi levado para o céu na morada de Deus. Ele morreu, como torna claro o apóstolo Paulo, ao dizer depois de citar Enoque e outras testemunhas fiéis e antigas de Deus, conforme diz Hebreus 11:13, nos diz: todos esses morreram em fé, embora não recebessem o cumprimento das promessas, mas viram-nas de longe e aconselharam-nas, e declararam publicamente que eram estranhos e residentes temporários no país. Tais homens sabiam que sua recompensa estava no futuro distante. Os profetas da antiguidade sabiam que suas profecias messiânicas não se aplicavam a eles próprios, mas eles tinham o cumprimento mais tarde. Por isso o apóstolo Pedro ele afirma que os que são seguidores das pisadas de Jesus Cristo, o precursor celeste, ao dizer: acerca desta mesma salvação prometida aos cordeiros de Cristo,
e sendo uma esperança celeste, fizeram diligente indagação e cuidadosa pesquisa profetas, inclusive Enoque e Elias, que profetizaram a respeito da benignidade imerecida que vos era destinada. Eles investigaram que época específica ou que sorte de época o Espírito neles indicava a respeito de Cristo, quando de antemão dava testemunho dos sofrimentos por Cristo e das glórias que o seguiam. Foi-lhes revelado que não era para eles, mas para vós que ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por intermédio dos que vos declararam as boas novas, conforme diz 1 Pedro 1, do 10 ao 12. Pedro, ele fala aos judeus reunidos no dia de Pentecostes, pouco depois da ressurreição de Jesus. Ele disse sobre o fiel rei Davi, homem agradável ao coração de Jeová. Realmente, Davi não ascendeu aos céus, mas ele mesmo disse, Jeová disse meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Semelhantemente, Elias e Enoque, junto com outros, estão no túmulo, esperando a ação do Jesus Cristo em colocar seus inimigos sob seus pés, por destruí-los. O glorioso Jesus Cristo, entronizado como rei, ele ressuscitará esses homens fiéis dentre os mortos, tornando-os príncipes em toda a terra. Esses homens, eles trabalharão junto com Jesus Cristo, o Rei Celeste, em administrar a retidão e a justiça na terra. Já Moisés, ele tinha 120 anos de idade quando morreu. A Bíblia, ela comenta, seu olho não se havia turvado e seu vigor vital não lhe havia fugido. Ele foi sepultado por Jeová, num lugar nunca descoberto. Provavelmente Jeová fez isso para impedir que os israelitas eles fossem enlaçados pela adoração falsa, por fazerem da sepultura dele um santuário. Bem provavelmente era isso que o diabo também queria fazer com o corpo de Moisés. E nós vimos a ação de Miguel, o arcanjo, quando Judas, meio-irmão de Jesus, falou. Quando Miguel, o arcanjo, teve uma controvérsia com o diabo e disputava acerca do corpo de Moisés, não se atreveu a lançar um julgamento contra ele em termos ultrajantes, mas disse, Jeová te censure. Antes de passar para Canaã, sob a liderança de agora Josué, Israel então guardou os 30 dias de luto de Moisés. Assim, vamos repetir novamente o texto de João 3,13. Nós temos as palavras do maior profeta de Deus, que é Jesus Cristo. Ele disse, nenhum homem ascendeu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Mas como Elias e Moisés foram vistos junto com Jesus na transfiguração, isso é um tema para o nosso próximo vídeo. Espero que você tenha então entendido essa primeira parte e espero que você também possa compartilhar com outras pessoas que também têm a mesma dúvida. E nunca se esqueça, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.